Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro, a palavra está em Lucas 7, do 24 ao 30. Naquele tempo, depois que os mensageiros de João Batista partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, filhos e filhas, nosso Senhor Jesus Cristo está falando de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um rei? Alguém que se veste com roupas preciosas? Não, vocês foram ver um profeta. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o mensageiro à minha frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Jesus está falando de João Batista, que foi enviado à frente. É de João Batista que vem a frase: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. O Senhor está para chegar. João Batista vai convidar as pessoas à conversão, vai ser uma seta que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo reconheceu a justiça de Deus, recebeu o batismo, menos os fariseus, que rejeitaram o batismo e por isso se tornaram o projeto de Deus inútil para eles mesmos. Que triste, meu irmão, minha irmã, quando nós rejeitamos a igreja, rejeitamos os sacramentos, rejeitamos a graça de Deus, a ponto de tornar o projeto de Deus inútil para nós mesmos, por causa do nosso fechamento de coração, por causa do nosso espírito de grandeza. Ontem falava, que a boa nova é anunciada aos pobres. E às vezes nós somos ricos de nós mesmos, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas prepotências, e vamos tornando o projeto de Deus inútil para nós mesmos. Quantas pessoas não se confessam? Não se confessam por medo, por preguiça, por relaxo, porque estão influenciadas por esse mundo paganizado que diz que nada mais é pecado. Entendeu? Talvez você seja um católico que está tornando o projeto de Deus inútil para você mesmo, porque você está tão anestesiado com a mensagem desse mundo paganizado que você mesmo entende que nada mais é pecado. O que importa é ser feliz. Quantas pessoas foram morar juntas, não casaram na igreja, não batizaram os filhos, não colocaram os filhos na catequese? Nós vamos meio que criando uma barreira, levantando um muro e tornando o projeto de Deus inútil para nós mesmos. Amados irmãos,
amadas irmãs, mas não se entristeça. Dá tempo ainda da gente tirar essa barreira e tornar o projeto de Deus útil para nós. Mas você precisa querer, você precisa se decidir por Jesus Cristo, se decidir para viver a sua fé católica, para voltar para a missa, para voltar para a igreja. Nós ouvimos essa semana quantas situações que os anciãos, os mestres da lei, os sacerdotes ali na resistência, procurando motivos para não estar com Jesus. E talvez você esteja procurando motivos para não ir para a missa, para não se confessar, para não comungar, para nada, justificando o seu comodismo, procurando, abre aspas, falhas da igreja. A igreja não falha, a igreja não erra, a igreja é santa, a igreja é o corpo místico de Cristo. Pessoas da igreja erram, aí sim, mas a igreja é santa. Nós professamos isso, né? No creio, que nós cremos na Santa Igreja Católica, porque de fato é santa. São Paulo chama a igreja de a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então vivamos, irmãos e irmãs. Não deixe que o pecado de pessoas te afastem da graça e assim o projeto de Deus seja inútil para você. Você tem aí na sua cidade, no seu bairro, uma paróquia, tem lá o Santíssimo, tem lá o Padre, tem lá as catequistas. Viva isso, não abra mão dessa graça. A Igreja Católica está longe da sua casa, não interessa, vai a pé, vai de carona, vai de carro, mas não abra mão dessa graça. As pessoas caminhavam horas e horas para ir ter com João Batista, às vezes no deserto, em lugares afastados. Na história da igreja, quantas pessoas iam caminhando pelo mato, pelo deserto, atrás dos santos, atrás dos monges, atrás dos profetas, para ouvir uma palavra, receber uma bênção. E você tem na sua paróquia o sacrário, onde está Jesus Cristo, Deus conosco, Emanuel. E quantas vezes você passou até pela praça da igreja e não foi capaz de entrar, de se ajoelhar e ficar ali 15 segundos que seja. Às vezes hoje nós somos piores que os fariseus e mestres da lei, porque rejeitamos a graça de Deus e vamos tornando o projeto de Deus inútil para nós mesmos. Que Deus nos ajude, amados irmãos e irmãs, e que nesse tempo que resta ainda, de advento, possamos correr atrás do prejuízo e, de fato, nos deixar reconciliar com Deus. Deus te abençoe, te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.